Agora a gente fala sobre economia com Rita Mundim de volta aqui ao CNN Arena. Rita, muito bem-vinda, viu? Boa noite para você. A gente vai começar falando sobre o Boa noite, Juliana. Fundo Monetário Internacional, que divulgou um relatório apontando que o crescimento econômico global deve cair. O FMI cita que as tarifas dos Estados Unidos vão contrair a atividade econômica deste ano. E para o Brasil, o FMI reduziu as projeções de crescimento para 2% neste ano e também no próximo. Rita, quero te ouvir sobre isso, como você analisa essa projeção? Olha, Juliana, o FMI realiza nessa reunião de primavera, e isso é de praxe, né? Ele divulga esse relatório de perspectiva econômica. Esse ano ele resolveu nem chamar de relatório de perspectiva econômica, ele resolveu chamar de previsões de referências, tamanha a incerteza, o tamanho, o grau de incerteza que existe no mundo em função da guerra tarifária. E aí ele rebaixou as perspectivas de crescimento de todo mundo. Os Estados Unidos, eles rebaixaram 2025 em 0,9. Então, a economia americana deve crescer 1,8 esse ano, 1,7 o ano que vem. A China, de 4,6, caiu para 4, tanto esse ano quanto o ano que vem. O Brasil, de 2,2 para 2%, tanto esse ano quanto o ano que vem. O México pode entrar em recessão. E uma previsão que eles fizeram, que dá para ver o tamanho do grau de incerteza, é do comércio global. O comércio global ele vai ser reduzido à metade do que foi em 2024. Então, a expectativa é que o comércio global cresça 1,7, aí eles tiraram 1,5 ponto percentual da expectativa de crescimento, que era de 3,2. Mas esse 1,7 em 2025 é 50% do que foi o comércio no ano passado. Então, o clima é de muita incerteza. O secretário-geral do FMI chegou a falar e eu concordo com ele, que nós estamos passando, eu falei isso aqui na semana passada, nós estamos passando por uma guerra comercial, uma guerra tarifária, que está mudando tudo aquilo que o mundo construiu desde a Segunda Guerra Mundial. Então ele fala, olha, nós estamos passando por uma revolução comercial que não se via há 80 anos. Então tudo está sendo questionado e rediscutido em cima de tarifas. Mas tivemos duas notícias boas, inclusive, que acalmou o mercado, que o secretário de Tesouro americano, o Bessan, ele disse que esse conflito com a China, né, com os Estados Unidos e China, essa escalada, isso é insustentável. Então, isso abriu uma janela de que poderá ter, nos próximos dias, uma negociação entre Estados Unidos e China. Foi o que fez com que os mercados recuperassem do tombo de ontem, quando Trump mirou a sua metralhadora para o presidente do Banco Central americano, querendo que ele baixe os juros. E agora há pouco, cerca de 20 minutos atrás, o Trump já disse que não quer demitir o Jerome Powell, o que deve acalmar um pouco mais os mercados. Importante essa fala. Agora, Rita, em paralelo ao FMI, a gente teve mais uma edição do Boletim Focus hoje, também ajustando o crescimento do Brasil para 2%, com projeção anterior, a gente lembra, que era de 1,98%. Esse reajuste teve influência do FMI? Pois é, olha o que está acontecendo com o Brasil. O FMI, e está todo mundo enxergando o mundo e a economia global desacelerando em função da guerra tarifária. Mas aqui a política econômica de conceder crédito, de incentivar crédito e incentivos fiscais, né, como políticas fiscais de distribuição de incentivos, tem feito com que os números da economia brasileira se destoem das projeções da economia global e dos principais países. Então, nós estamos mudando a tendência e o Banco Central está pelejando, subindo juros para tentar desacelerar a nossa economia, para que ela cresça dentro daquilo que o Brasil consegue crescer sem maiores pressões inflacionárias. Então, o crescimento brasileiro entre 2% e 2,5%, ele não cria pressões inflacionárias pela nossa capacidade instalada. Mas quando o país
cresce acima disso, né, isso pode gerar inflação em um momento que a nossa inflação projetada, e essa é uma boa notícia de hoje, mas assim, é uma mudança pequenininha. A inflação vinha sendo projetada a 5,65 nas últimas 3 semanas, e sempre com tendência de alta. E pela primeira vez, né, agora, ela decresceu um pouquinho. A projeção do Boletim Focus caiu para 5,57, com o PIB subindo, né, 0,02, de 1,98 para 2. O que chama atenção é o mundo desacelerando e o Brasil indo na direção contrária, apesar desse cenário global. Então, as políticas que estão sendo feitas pelo governo estão fazendo com que a gente tenha um crescimento que é insustentável. Eu sempre falei isso aqui, que é um crescimento baseado em crédito e distribuição de incentivos. E isso não se sustenta. O crescimento sustentável é aquele baseado no investimento. É um investimento que aumenta a capacidade instalada e, ao aumentar a capacidade instalada, gera emprego e aumento da renda. E não via crédito e distribuição de incentivos.